repartido da vida, a vida no pão repartido, o pão repartido da vida, a vida no pão repartido. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Um bom dia para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse nosso momento de celebração, a esse momento de culto. Eu quero acolher a você com a palavra bíblica do Evangelho de João, o capítulo 14, o versículo 23, que assim nos diz: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Com essa palavra bíblica, acolha você, meu irmão, minha irmã, neste domingo, que é o 9º domingo após Pentecostes. O momento de culto é o momento onde Deus nos serve com esta palavra. Essa palavra que cria a fé, essa palavra que cria a comunhão, essa palavra que cria a igreja. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós queremos nos reunir para ouvir esta palavra. Cada um no seu lugar, cada um na sua casa ou aonde assim se encontra, nós queremos ser comunidade, uma comunidade conectada por meio dessa celebração online, via YouTube ou via Facebook, e que bom que nós podemos ter esses meios para receber esta palavra. Por isso eu convido, meu irmão, minha irmã, que nós possamos celebrar este culto com gratidão e alegria, e que assim nós possamos nos deixar servir por esta palavra, nos deixar transformar por esta palavra e também dar bons frutos a partir do que esta palavra assim quer nos ensinar. Que Deus assim nos abençoe nesse momento de culto. E eu convido que nós cantemos o seguinte hino, invocando a presença do Deus triuno em nosso meio, pois é em nome dele que assim nós nos encontramos. Convido que nós cantemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer, adorar. Estamos aqui, Senhor, a teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer, adorar, te aclamar, Deus trino de amor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer, adorar. Estamos aqui, Senhor, a teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer, adorar, te aclamar, Deus trino de amor. A palavra de Deus, conforme Romanos, o capítulo 6, o versículo 23, assim nos diz: O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somente o arrependimento e a confissão dos pecados pode nos livrar da morte, pode nos livrar da condenação por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus nos livra dos nossos pecados e nos proporciona vida nova, vida abundante, nos oferece reconciliação com Deus, nos oferece a salvação. Convido que assim como nós estamos sentados, baixemos nossas cabeças, fechemos os nossos olhos e assim nós confessemos a Deus os nossos pecados. Oremos. Deus triuno, nós te rendemos graças por esse novo dia que tu assim nos dás. Obrigado pelo despertar, obrigado pela tua criação que se renova a cada dia. Obrigado, Senhor, pela luz do sol que assim aquece e ilumina a terra. Nós te damos graças, Senhor, porque tu nos dás a vida, tu nos dás a possibilidade de podermos nos reunir e assim sermos alimentados pela tua palavra. Palavra esta, Senhor, que nos lembra de que nós somos pecadores, nós somos pecadoras. Palavra esta que nos lembra que nós necessitamos da reconciliação contigo, e esta reconciliação, ela só é possível porque teu Filho Jesus Cristo assim se entregou na cruz do Calvário para nos dar vida nova, restauração, perdão dos pecados. Por isso, Senhor, te pedimos que tu olhes para nós com misericórdia, pois nós necessitamos da tua graça, nós necessitamos da palavra de graça e de perdão que vem de ti. Nós reconhecemos humildemente que não servimos a ti como assim tu mereces. Nós não louvamos a ti como tu mereces. Nós não agimos como tu mereces. Perdoa-nos, Senhor, quando o individualismo, quando o egoísmo afeta o nosso ser, quando afeta a nossa capacidade de raciocínio. Sabemos, Senhor, que esse comportamento individualista de cada um pensar em si apenas gera sofrimento, gera desigualdade, gera morte, gera violência. Por isso, Senhor, restaura-nos, transforma a nossa consciência, transforma a nossa vida, a fim de que possamos, por meio de uma mente renovada, possamos assim olhar uns para os outros com amor, assim como tu olhas para nós. Sabemos, Senhor, e confiamos de que tu tens misericórdia de nós, tu nos perdoas, e por isso queremos confiar de que em ti encontramos o perdão que tanto necessitamos. Perdoados e perdoadas, nós queremos, Senhor, louvar a ti, nós queremos bendizer o teu santo nome, nós queremos ouvir a tua palavra. Por isso te pedimos, ilumina-nos com esta palavra que nós queremos ouvir a seguir. Abençoa-nos e dá que nós possamos servir a ti com gratidão e alegria. Em nome de Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, é que assim nós oramos. Amém. Estimados irmãos, estimadas irmãs, a palavra do Evangelho que nós queremos ouvir neste dia é a palavra do Evangelho de Mateus, o capítulo 14, o verso 13 até o verso 21. Assim nós queremos ouvir. E se você também tem consigo a sua Bíblia, por gentileza, pode parar esse vídeo, pode abrir com calma a sua Bíblia e assim possamos fazer em conjunto a leitura do Santo Evangelho. Ouçamos. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava. Vieram dos seus povoados e o seguiram por terra.
Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes, pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama, depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Palavra do Santo Evangelho de Cristo. Louvado seja para sempre. Amém. Então, mandou o povo sentar-se na grama. Depois, pegou os 5 pães e os 2 peixes. Olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Mateus capítulo 14, o verso 19. Queridos irmãos, queridas irmãs, o texto do Evangelho que nós assim acabamos de ouvir nos fala do gesto amoroso de Jesus em saciar a fome da multidão. Conhecemos este milagre como a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas, antes de chegar a este momento em que o Evangelho assim nos relata, é importante lembrarmos o motivo que leva Jesus a este encontro maravilhoso. Este encontro foi planejado? Não. Nos versículos 1 até o versículo 12, está escrito sobre o episódio da denúncia de João Batista sobre a prática pecaminosa de Herodes em ter uma relação amorosa com a sua cunhada, a Herodias. Por acusar Herodes e Herodias de seu pecado, João paga com a sua própria vida, tendo sua cabeça cortada. A notícia da morte de João Batista e as notícias trazidas pelos discípulos após a missão que Jesus deu a eles de ir pregar o Evangelho, conforme diz Marcos, o capítulo 6, o verso 30, fazem com que Jesus tenha a necessidade de se recolher, de se isolar, de buscar um momento de maior comunhão com os discípulos e com o próprio Pai. Não acontece também com a gente? Quando recebemos uma notícia que nos impacta, ou quando nós necessitamos de um encontro maior com Deus, a gente se recolhe no quarto, se recolhe um tempo sozinho para poder ter esse contato maior com o nosso Deus. Não é diferente com Jesus. Jesus e os seus discípulos iniciam a sua viagem para um lugar retirado. O texto diz um lugar deserto. Várias pessoas, porém, ouviram a notícia, ou diz no Evangelho de Marcos, que viram e reconheceram Jesus e os discípulos e decidiram ir ao encontro de Jesus. Marcos diz que essas pessoas iam a pé, vindas de várias cidades, e chegaram, inclusive, antes de Jesus e de seus discípulos, conforme o verso 33 do capítulo 6 de Marcos. Estimados irmãos, estimadas irmãs,
pare um pouco e tente imaginar a cena do momento em que Jesus chega à praia. Desce do barco, olha para um lado, olha para o outro, e ele que planejava ter um momento de paz, encontra uma multidão. Mateus diz que são mais ou menos 5.000 homens, entre mulheres e crianças. Ou seja, esse número poderia chegar facilmente a mais de 15.000 pessoas que aguardavam a chegada de Jesus. Jesus olha e a única coisa que ele consegue fazer, e não poderia ser diferente, pois é Jesus, é o Filho de Deus, é olhar com compaixão para essa multidão. Jesus se compadece, ou seja, ele age em profundo amor, em misericórdia, e passa a ouvir, a atender aqueles e aquelas com as suas dores. Mesmo Jesus tendo recebido a triste notícia da morte de João, Jesus não ignora a dor daquela gente. Afinal, elas estão como ovelhas sem pastor, conforme diz Jesus no Evangelho de Marcos, no verso 34. Queridos e queridas, você percebe a diferença no olhar de Jesus e no olhar do ser humano, ou seja, dos discípulos que estavam com ele? Jesus olha para aquela multidão e olha com amor, com misericórdia. A gente diz, Jesus olha com empatia, ou seja, se coloca no lugar daquela gente. Os discípulos, porém, se preocupam em mandar aquela multidão embora, de volta para casa, porque eles só tinham 5 pães e 2 peixes e já estava entardecendo. Bem provável que essa quantia de pães e de peixes era o que seria necessário para eles passarem esses dias de retiro, de isolamento. Hoje, prezado e prezada, a mentalidade dos discípulos está muito presente em nossa sociedade, dita como capitalista, em que o problema da outra pessoa não é o meu problema. Basta nós lembrarmos de que nesse tempo de pandemia, por exemplo, os 73 bilionários da América Latina e do Caribe, ou seja, somente da região central e sul da América, aumentaram as suas fortunas em 17% entre os meses de março e de junho deste ano. 73 bilionários aumentaram a sua renda, aumentaram o seu patrimônio em 17% nesse tempo de pandemia do novo coronavírus. E olhe para a nossa situação como mundo, onde tantos e tantos têm sofrido com a fome, têm sofrido com o desemprego, têm sofrido com a morte. Estimado e estimada, esta lógica de se preocupar apenas com o seu próprio umbigo é uma lógica doentia e causa morte, causa sofrimento. A lógica deixada por Jesus é uma lógica totalmente diferente. É a lógica do reino, é a lógica do reino de Deus. Jesus deixa claro que outro caminho, sim, é possível e é necessário. Então, mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e estes distribuíram ao povo. O verso 19 do evangelho que lemos. O gesto de Jesus de convidar o povo para se sentar e provocar a partilha
não queria apenas saciar a fome física, mas estava também transmitindo a mensagem de que o reino de Deus é um reino de justiça, é um lugar onde haverá fartura, onde haverá sobras. Todos e todas serão saciados e saciadas da sua fome. A multiplicação e partilha do pão é exemplo de uma economia solidária, e onde acontece a partilha, não tem desperdício. A economia de Jesus tem como centro o coletivo, a partilha, ao invés do individual e do acúmulo. O reino de Deus significa abundância de comida, de saúde e de curas. Para o nosso país, significa que todas as pessoas têm o direito de terem oportunidades iguais, de terem acesso à saúde, de terem água de qualidade, de terem educação, trabalho com salário justo e a garantia de uma aposentadoria com dignidade. Por fim, meus irmãos e minhas irmãs, a multiplicação dos pães e dos peixes não cai do céu, como o maná no deserto, mas brota do chão, das mãos dispostas para a partilha. Quando o povo de Deus consegue se sentar, render graças, reconhecer a presença de Deus e o sustento que vem dele, a multiplicação acontece. Que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, com os dons que Deus nos tem dado, tornar mais visíveis o sinal do reino de Deus aqui e agora. A começar por nós, que possamos ser discípulos e discípulas de Jesus, que recebem esta boa nova do Evangelho, que recebem esta promessa da salvação, que recebem a graça do perdão, que assim nós possamos partilhar, assim como os discípulos e discípulas que estavam com Jesus o fizeram, receberam de Cristo e a partir dali distribuíram ao povo. Que nós assim possamos fazer, possamos partilhar daquilo que Deus tem nos dado, que nós possamos ser solidários e solidárias junto às pessoas que sofrem, que necessitam. Que Deus assim guarde o nosso coração e a nossa mente bem firmes em Cristo Jesus. Amém. O pão nosso de cada dia recebemos de tua mão, para podermos com alegria reparti-lo com nosso irmão. O pão nosso de cada dia recebemos de tua mão, para podermos com alegria reparti-lo com nosso irmão. Ó Senhor, nós te pedimos que não falte a nós o pão. Quantas vezes repetimos esta oração? Poucas vezes nos lembramos de nosso irmão e nem sempre agradecemos de coração. O pão nosso de cada dia recebemos de tua mão, para podermos com alegria reparti-lo com nosso irmão. O pão nosso de cada dia recebemos de tua mão, para podermos com alegria reparti-lo com nosso irmão. Ó Senhor, nós te buscamos, procurando teu perdão. Tantas vezes demonstramos ingratidão. A saúde e alegria, vida e fervor, nos renovas cada dia por teu amor.
nós te rogamos, piedade e compaixão. Vem, desperta o teu povo para a missão. Que assim como nos amas, sem condições, se derrame vida plena sobre as nações. O pão nosso de cada dia recebemos de tua mão, pra podermos com alegria reparti-lo com nosso irmão. O pão nosso de cada dia recebemos de tua mão, pra podermos com alegria reparti-lo com nosso irmão. Convido meu irmão, minha irmã, que nós tenhamos uma palavra de oração, um momento em que nós queremos colocar diante de Deus as nossas angústias, nossos medos, nossa gratidão, os motivos que nós temos para louvar a Deus. Nós queremos fazê-lo nesse momento de oração. Eu convido que cada um de nós possamos baixar nossas cabeças, fechar os nossos olhos e assim, num breve momento, colocar tudo aquilo que a gente sente, colocar diante de Deus. Assim como aquelas pessoas que encontraram Jesus, estavam ansiosas para falar para Jesus o que sentiam, que assim nós também possamos fazer nesse momento, cada uma de nós, colocar diante de Deus em oração. Que assim nós façamos. Oremos. Querido Deus e Pai, nós te damos graças por esse momento de celebração que aqui nós tivemos. Obrigado por este culto, por este momento em que a Tua palavra assim nos é anunciada. Graças nós te damos porque recebemos o perdão que vem de Ti, mediante a vida e morte de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós lembramos, Senhor, de tantas e tantas pessoas que sofrem ao redor de nós, seja em nossas cidades, seja em nossos estados, seja em nosso país, em nosso mundo. Muitas e muitas são as pessoas que, assim como aquelas que estavam ansiosas para encontrar Jesus, sofriam, tinham suas angústias, tinham os seus medos, as suas dúvidas. Assim nós também nos encontramos, Senhor. Nós também estamos nessa situação em que nós buscamos a Jesus, nós procuramos ao Teu Filho para colocar diante dele tudo aquilo que nós somos e aquilo que nós temos. Por isso, Senhor, acolhe os nossos motivos, acolhe aquilo que está em nosso coração, aquilo que está em nossa mente. Dá, Senhor, que por Tua graça e misericórdia também possamos experimentar o alívio de nossas dores, assim como aquelas pessoas que também experimentaram o alívio. Dá, Senhor, que a nossa fome, a nossa sede de justiça, de um país mais justo, de uma cidade mais humanitária, de um mundo mais solidário, dá que essa fome e essa sede sejam saciadas conforme a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, para que ali onde nós estamos, possamos ser instrumentos Teus de transformação, de anúncio da Tua palavra, de anúncio dos sinais do Teu reino. Sabemos que o nosso gesto ele é pequeno diante da grande necessidade que há em nosso país, em nosso mundo ou em nossas cidades. Mas dá que nós possamos nos contentar de que nosso pequeno gesto já é grandioso diante de Ti e é motivo de alegria para Ti. Por isso, Senhor, ajuda-nos, aperfeiçoa-nos, usa-nos, mesmo sendo pecadores e pecadoras, para que nós possamos assim anunciar os sinais do Teu reino. Colocamos, Senhor, a Tua igreja,
as nossas paróquias, os nossos sínodos, a nossa ISLB, as igrejas cristãs ao redor do mundo. Colocamos todos e todas em tuas bondosas mãos. Dirige a cada um, a cada uma, conduze-os para o caminho que leva à vida. Tudo mais, Senhor, nos colocamos em tuas mãos, lembrando dos motivos de gratidão que nós temos em nosso coração, lembrando das pessoas que celebram ou vão celebrar aniversário nos próximos dias. Tudo mais, Senhor. Assim nós lembramos, inclusive, colocando diante de Ti essa situação na qual nós estamos passando, da pandemia, das inúmeras vítimas da Covid-19, pedindo também que Tu fortaleças as pessoas que estão na linha de frente no combate a esse vírus, nas equipes médicas, de enfermagem, de limpeza. Colocamos as empresas, todos que têm sofrido com os impactos dessa pandemia. Tudo mais, Senhor, assim colocamos em Tuas mãos, na oração que Teu Filho Jesus, o nosso Senhor, assim nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, em seguida nós queremos ver alguns pequenos avisos e também a motivação da oferta deste final de semana. Motivamos para que ofertem com alegria e gratidão nesse culto em que o Sino do Mato Grosso destina as ofertas para a realização do trabalho com música em âmbito sinodal. Precisamos pensar juntos maneiras para melhorar a nossa atuação no Ministério da Música, em nossas comunidades, grupos, encontros e retiros. Em nosso planejamento missionário sinodal, falou-se dessa necessidade. Nós podemos fazer mais em relação à música, também como sínodo. Porém, contudo, temos a necessidade de fazer investimento financeiro. E por isso agradecemos imensamente a você, membro da comunidade ou não, que se sente motivado, motivada a contribuir para as ações em prol da música em nosso sínodo. Muito obrigado e que Deus nos conduza em nosso louvor. A honra e a glória sejam para sempre dadas a Ele, o nosso único Senhor e Deus. Amém. Queridos e queridas, assim nós chegamos ao final desta celebração, deste momento de culto, deste momento em que nós assim fomos servidos pela palavra de Deus. Agradecemos a sua presença, a você que é membro da nossa paróquia, ou a você que nos acompanha, que tem nos visitado nesse tempo de pandemia por meio das mídias sociais. Que bom ter a sua presença entre nós. Pedimos que você continue colocando a nossa paróquia nas tuas orações. Assim queremos receber a bênção do Senhor nosso Deus para esse dia, para essa semana que assim se inicia. Convido que nós estendamos uma ou ambas as mãos em sinal de recebimento. Assim dirijo a você a bênção do nosso Deus. Que o Senhor nosso Deus assim te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor nosso Deus levante o seu rosto e te dê a sua paz. Que assim te abençoe o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado final de semana. Que Deus assim nos acompanhe e nos guarde e que nós possamos servir a Ele com gratidão e alegria. Um bom e abençoado domingo. Que assim, logo, logo, possamos nos reencontrar no próximo final de semana nas redes sociais, no YouTube e no Facebook. Se você ainda não curtiu a nossa página, se você ainda não curtiu o nosso canal no YouTube, por gentileza, faça, para que a gente possa assim te avisar quando nós postarmos um novo conteúdo, um novo vídeo. Um abraço, fique bem, que Deus assim te abençoe.